Pronto. Bom, nós vamos, como eu disse, né, nós vamos fazer aqui o fechamento da matéria, se der tudo certo, como eu estou planejando aqui, né, no nosso plano de aula. E eu quero, a não ser que vocês, as irmãs que assistiram aí as aulas passadas, se vocês tiverem alguma dúvida, ficou alguma pontinha lá que vocês queiram que eu dê continuidade, que eu traga mais informação, tá? Aproveite agora o início de aula aí, para vocês interagirem, se assim quiserem, nas anotações, né? Eu sei que a maioria, se não todas vocês, anotam, e isso é excelente, tá? Essa pedagogia, essa didática, ela contribui demais, ou seja, fazer anotações ali, né? Dos insights, daqueles estalos que dá quando você ouve alguma coisa, lê alguma coisa, isso é fundamental, e uma memória que não falha, é aquela que vai para o papel, né? Então essa aí é a memória que não falha. Então se vocês, amadas, quiserem aí, ou Guilherme, se quiser tá pontuando alguma coisa, a gente retoma algum ponto. Não? Tranquilas? Então vamos adiante. Bom, nós fomos criados como seres relacionais. Eu quero abordar essa aula de hoje nessa direção. Nós fomos criados como seres relacionais. Tá? Então nós estamos falando da antropologia bíblica, ou seja, do estudo sobre o homem, né, sua natureza, constituição, e eu quero hoje pontuar isso, né, a importância disso, como que a Bíblia ela aborda sobre esse tema, né, ou seja, dos relacionamentos, como seres que se relacionam entre si e que seres que têm um relacionamento consigo mesmo, né. Então na Bíblia nós percebemos que a grande dificuldade humana ou são os relacionamentos. Tanto é que quando perguntaram para Jesus qual era o maior dos mandamentos, né, lá em Mateus, capítulo de número 22, será que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui, estou puxando na memória, que às vezes eu erro aqui na referência, né? Capítulo 22, é isso mesmo. Capítulo 22, versos 37 ao 39. Então, quando perguntaram para Jesus, né, os fariseus ali, disseram, Senhor, qual é o maior mandamento, né? O grande mandamento da lei. E aí Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, né, com todas as tuas forças. Este é o primeiro grande mandamento, e o segundo ame o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui a gente percebe o quê, amados? Amadas, que há uma tríade, né? um tridimensional, 3 dimensões de relacionamento. Nos relacionamos com Deus, nos relacionamos com o próximo, todas as outras pessoas, e nos relacionamos conosco mesmo. Né? Ame a Deus como a ti mesmo. Então nós temos essas 3, por assim dizer, esses 3 aspectos de relacionamento, tá? Coisa boa. Aqui o Rodrigo está vindo também. Vamos lá. Bem-vindo, cadê? Rodrigo? É você, né? Eu acho que é ele mesmo. Pronto. Bem-vindo, meu irmão. Bora lá. Saudade de vocês, viu? Tempinho que a gente não via vocês na telinha aqui. Mas vamos lá. Estamos no início. Então, assim, ame o teu Deus, teu próximo como a ti mesmo. 3 possibilidades, ou 3 áreas possíveis de relacionamento. Nos relacionamos com Deus, com o próximo e com a gente. Nosso grande problema com Deus foi resolvido. Nós não temos mais desavenças com Deus, nós, discípulos de Cristo. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não temos mais dívidas com Deus. Nós não temos mais nenhuma pendência com Deus. Porque tudo isso foi solucionado, foi resolvido de uma forma cabal pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a grande notícia do Evangelho, amados. Se os pentecostais estivessem hoje na aula aqui, eles iam falar glória a Deus depois dessa minha declaração. Aqui não chegaram ainda. Se os pentecostais estivessem vindo na aula de hoje, né? Porque olha só, isso foi resolvido, amados. A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, ele resolveu de uma vez por todas essa nossa ruptura, nossa separação, nossa rebeldia, nossa impossibilidade de ter comunhão com Deus, né? Então Jesus resolve isso. Então o texto de Romanos, capítulo 5, verso 1, vai dizendo assim, e tendo paz com Deus, então foi apaziguado, amados. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa Páscoa, né? Como Paulo disse em 1 Coríntios 5. Jesus é aquele que é a ponte, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então olha só que coisa interessante. Isso está escrito em João 14 e verso 6.
né? Lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, deve ser verso 5. Aí confiram aí para mim, tá? Me parece que é verso 5. 1 Timóteo 2, e verso 5. Diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. Então, né, a humanidade de Jesus, ela substitui então os seres humanos, os reconcilia com Deus. Então Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, deve ser capítulo 5, verso 20, alguma coisa assim, tá? 19, 20 ou 21. Então confira aí, tudo isso aqui eu não anotei. Tá vindo na memória, né? A gente vai discorrendo aqui. E aí, como um bom pentecostal, o Espírito Santo também vai me comunicando algumas coisas aqui. O Marquinhos aqui, ó. Marquinhos tá chegando, hein? Quase que eu falo mal dos homens hoje, hein? Que não ia aparecer, ó. Quase. Ainda bem que não falei. Só falei bem das mulheres, né? Então as irmãs aí confirmam também. Não falei mal dos homens, só sentindo falta deles. Mas estão aqui já na minha retaguarda. Os 3, ou os 300 de Gideão. Então vamos lá, amados. Deus nos deu, em 2 Coríntios capítulo 5, aí verso 19, 20, 21, alguma coisa assim. Se alguém estiver procurando, quiser confirmar, me ajude aí, tá? Paulo vai dizer que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa interessante. Deus nos deu o ministério da reconciliação, né? Então, só para a gente entender que com Deus isso foi resolvido. Aí nós temos um relacionamento que é com o próximo, ou com todas as outras pessoas que não sou eu. É o grande desafio. Amados, nem precisa de teologia para a gente saber disso, né? Quantas dificuldades nós temos, desde o que nós entendemos por gente, a dificuldade relacional, né? Como nós convivemos com as outras pessoas. Quanto mais perto essas pessoas estão, mais dificuldades nós encontramos, porque vivemos de uma maneira próxima. É por isso que Jesus disse, ame o seu próximo, porque quem está perto gera dificuldade, quem está longe é fácil. É fácil amar as crianças lá na África, é fácil amar as pessoas distantes da gente, é fácil amar o menino de rua que está lá na rua. O difícil é amar aqueles que a gente tem contato. Quando eu digo fácil, amados, entenda, tá? Eu estou dizendo que, por mais que a gente tenha, sei lá, uma dificuldade ou outra, né, nesses relacionamentos distantes ou virtuais, né, que a gente também está nessa era da virtualidade, né, onde existem esses relacionamentos virtuais, embora eu tenho alguma dificuldade em entender que esses relacionamentos, eles criam laços. Para mim não criam laços, né? Os relacionamentos, aliás, a gente não chama de relacionamento, né? O relacionamento sim, que são laços, né? Você se entrelaça com a pessoa. Mas na verdade são conexões, esse é o termo, né, que é usado, conexões virtuais. Então a conexão é isso aqui, ó, você conectou aqui, encaixou, aí desconectou também, desencaixa, com a mesma facilidade, né? As duas partes elas não deixam uma na outra quando desencaixa ou quando desconecta. Então é isso que tem um relacionamento conectado. Agora os relacionais não, os relacionais eles se embrenham um no outro e quando você tem uma ruptura, aí um leva parte do outro de alguma maneira, por isso que causa os traumas e as dificuldades, não? Então é muito desafiador nos relacionarmos com as outras pessoas. E tem um terceiro relacionamento que é com a gente mesmo. Ame o teu próximo como você mesmo, como ti mesmo. Então, amados, quem nunca teve conflito interno? Quem nunca teve conflito consigo mesmo? Né? Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim, nem eu me entendo. Aí eu falo assim, você acha que eu, terapeuta, vou te entender? Aí fica difícil para mim, né? Brincadeiras à parte, né? Mas nossa função como terapeuta também é fazer com que a pessoa se veja, né? Se enxergue, se perceba, se conheça, né? Então, é brincadeira, lógico que eu falei que o terapeuta, a função é essa mesmo. Mas eu digo assim, rapaz, que dificuldade, né? A pessoa ela não se conhece, a pessoa não se entende, ela muitas vezes não tem esse autoconhecimento, que é uma das maiores bênçãos do mundo, amados. Nós conhecemos a nós mesmos, né? A Bíblia diz que é mais virtuoso uma pessoa que controla o seu espírito do que aquele que conquista uma cidade. Olha só. Então, esse autoconhecimento, esse autocontrole. Mas falando isso, eu estou concluindo aqui que nós somos seres relacionais. Então, tudo que nós fazemos deve ser nesse âmbito, amados, como cristãos, de relacionamentos, porque foi assim que Jesus viveu, foi assim que Jesus nos ensinou. É isso que o Evangelho nos propõe, em equalizarmos, administrarmos, gerirmos essas relações que nós temos. Como eu disse, com Deus,
está resolvido. Entre aspas. Porque muitos cristãos, eles me parecem que ainda têm alguma dificuldade ou muitas dificuldades de compreender o seu relacionamento com Deus. Por N fatores. Porque vieram de religiões que, né, o ensinamento entre a pessoa e aquele Deus, né, se pautava lá com algumas questões de mérito, de acertos, de erros, e enfim, né, dessas questões todas, ou porque tiveram, né, pais que não deram referência e eles remetem esse relacionamento com a figura de autoridade da mesma forma que se relaciona com Deus, né? Aí uns têm um extremo que acha que Deus, esse relacionamento com Deus, e Deus é uma divindade que pode ser manipulada, que pode ser conquistada, né, que pode ser de alguma maneira, sabe, conduzida segundo as nossas orações, ou se fizermos tudo certo, Deus ele vai fazer aquilo que eu pretendo, se eu acertar na oração, se eu acertar no ritual, né, então as coisas funcionam com Deus. Aí por outro lado você tem um outro extremo, né, achando que Deus assim, se você errou um pouquinho, ele também vai castigar, ele vai pesar a mão. Essas distorções a respeito de Deus, amados. Então, nem sempre, né, é tão tranquilo esse negócio de, eu me relaciono, eu sei quem é Deus. Eu sei, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. Olha, amados, que frase interessante. Né? 2 Timóteo, se não me falha a memória, deve ser verso 1, capítulo 1, melhor dizendo, verso 12, né? 2 Timóteo. Se não for, vocês me ajudem aí, tá? Capítulo 1, verso 12. E aí Paulo disse, eu sei em quem eu creio. Olha só. Ele não disse eu sinto em quem eu creio. O relacionamento não pode ser pautado principalmente pelas afeições ou pelos sentimentos, e sim pelo entendimento. Então nós nos relacionamos com um Deus, ou com Deus, que é uma pessoa que se comunica de uma forma inteligível, que pode ser entendido, amados. Nosso culto deve ser racional, porque quando nós nos aproximamos de Deus, no sentido de adorá-lo, né? No sentido de prestar esse culto devocional, nós precisamos entender que nós estamos nos relacionando com uma pessoa. E a comunicação não é apenas de sentimentos. Esse Espírito Santo que habita em nós, ele tem inteligência, mas a Bíblia diz isso em Romanos, né? Bem interessante esse texto. O Espírito Santo tem intelecto, é uma pessoa, ele comunica de uma forma clara. Então é por isso que a gente precisa corrigir alguns conceitos, alguns comportamentos bem estranhos, bem esquisitos, né, aos ensinos do Evangelho. Então, infelizmente, a gente tem muito misticismo, muita infantilidade nesse sentido. Então, falando tudo isso, eu quero dizer isso, que nós fomos criados como seres relacionais, tá? Assim como a triunidade é um relacionamento, nós fomos criados, né, para um relacionamento harmonioso. Então pensem comigo, amados. Deus são 3 pessoas, distintas, mas coiguais na essência. Isso é muito complicado, né, quando a gente fala da triunidade. Isso vai para além da nossa capacidade, enfim, de raciocínio, né? A Bíblia revela isso, a Bíblia não explica isso de uma forma que a gente não tenha dúvidas, né? Porque nós não temos nada para comparar. Deus é incomparável. Deus ele é absurdo, no sentido de que ele não é nada daquilo que nós experimentamos ou sabemos por essas experiências dos 5 sentidos, né? Aquilo que a gente viu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente cheirou, aquilo que a gente experimentou, aquilo que a gente apalpou. Esses 5 sentidos da alma, e eu estou falando isso de propósito, que a gente vai falar sobre essas questões, né? Ou seja, o ser humano como aquele que é um ser almático, né? Nós nos comunicamos com este mundo através da alma, os 5 sentidos da alma, mas visão, audição, tato, olfato e paladar. A gente chama de 5 faculdades da alma. São por essas faculdades, tá? Por esses sentidos, né? Dizem aí que a mulher tem um 6º. Eu não duvido. Vou até tomar um gole d'água. Chega a dar medo, né? Parece, né, Rodrigo? Parece assim, rapaz, como pode? Eu não vi isso, eu não ouvi isso, eu não senti isso. E a mulher fala, não, eu vi. Eu percebi. E o homem parece que é o quê? Então, brincadeiras à parte, vamos voltar aqui. Nós somos, então, esses seres que foram criados
a imagem conforme uma semelhança. Né? Nós já falamos isso, talvez na primeira, segunda aula, o que seria imagem, o que seria semelhança de Deus, que foi de alguma maneira em nós criado, né? Ou Deus, ele reproduziu em nós, por assim dizer, em uma certa medida, essa imagem e semelhança de Deus. Então, assim, eu quero falar sobre a unidade na diversidade. A unidade na diversidade, considerando que nós somos imagem e semelhança de Deus, e que Deus é um só Deus, mas é manifesto em três pessoas distintas, mas co-iguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É isso que a nossa fé profere, tá? Não explica isso de uma forma racional, porque nós estamos falando de um ser que vai para além da nossa capacidade e tal. Então, pela vontade de Deus, olha que coisa interessante, o ser humano não foi criado sozinho, mas foi destinado para o tu do outro sexo. Olha que coisa interessante. Vamos ler alguns textos aqui, de Efésios, por exemplo, capítulo de número 4. Eu acho bem interessante aqui esse texto, porque ele vai falar sobre essa unidade na diversidade, amados. Não percam aqui o raciocínio de que a abordagem da aula é que nós somos seres relacionais, tá? Esse é o ponto aqui, esse fiozinho que eu queria percorrer ele, tá? Não perder esse fio aí desse raciocínio. Nós somos, então, uma unidade manifesto na diversidade. Só para a gente entender algumas coisas aqui. Efésios capítulo 4, verso 1 ao 6, se vocês puderem acompanhar aí na Bíblia de vocês, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, como que fosse chamados. Olha só, nós temos uma vocação e nós temos um chamado. Né? Olha o que Paulo vai dizer, qual é a nossa vocação e qual é o nosso chamado enquanto igreja. Essa carta de Paulo aos Efésios, o tema dela é o corpo de Cristo, amados. É importante nós reunirmos essas informações. A carta aos Efésios, Paulo trata do tema que é o corpo de Cristo, ou seja, a família de Deus, a comunidade de Deus, né? Sempre aqui o coletivo, o povo de Deus. Então é isso. Aí ele começa falando, nós temos a vocação e nós temos o nosso chamado. Qual é a nossa vocação e o nosso chamado? Com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então o nosso chamado e a nossa vocação é sermos humildes, sermos mansos, sermos longânimos e suportar uns aos outros em amor. Então nós temos um chamado e uma vocação que é relacional. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Por que é necessário ter paz? Porque há conflitos, amados. Existem conflitos. Então nós temos que guardar, olha só, a unidade, né, do Espírito pelo vínculo da paz. Né? Tendo paz com Deus, lembra Romanos 5 que nós recitamos aqui? Lembra de Mateus capítulo 5, que Jesus disse, bem-aventurados pacificadores? Né? Então, assim, fora tantas outras passagens do Evangelho, no Novo Testamento, vai falar disso, né? Nós experimentamos a paz, nós somos agentes da paz. Quando depender de nós, nós temos que ter paz com todos os homens. Então, só para a gente entender. Verso 4. Existe, né? Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Perceberam aqui, amados, o texto falando sobre uma unidade, que é o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele deve ser o reflexo da natureza de Deus, que sendo três é um, de uma forma harmônica e perfeita. Da mesma forma, nós também devemos expressar isso, amados, como povo de Deus. Vocês sabem como que as pessoas que não conhecem a Deus iriam reconhecer que nós somos discípulos de Cristo? Vocês sabem como que Jesus ele disse que seria essa marca nossa, esse crivo de Deus sobre nossas vidas? Né? Porque assim, alguns pensam, não, se eu tiver uma vida de santidade, se eu tiver tal comportamento, se Deus operar por minha vida milagres, se as coisas sobrenaturais acontecerem na nossa vida, isso vai ser a marca de Deus, o sinal de Deus, as pessoas vão reconhecer que Deus é na nossa vida, se eu for próspero, se eu for isso ou aquilo, se eu fizer grandes realizações. Amados, nada disso é garantido como um selo de Deus sobre nossas vidas. Para que as pessoas vejam Deus através de nós e em nós.
Mas sabe qual que é o crivo de Deus? Jesus disse lá no capítulo 13 de João, verso 35, amados. Vou até dar um gole aqui, ó. Ó o bumerangue aqui, ó, para dar tempo, ó. Bumerangue da caneca. Para dar tempo de vocês consultarem o texto bíblico. Então, João capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. A marca de Deus sobre nossas vidas, amados, é o amor. É como nós nos tratamos. É como nós nos relacionamos. É visto, é sabido, é conhecido. A árvore pela produção da sua natureza, que nós chamamos de fruto. E que fruto é esse que a Bíblia se refere? É o fruto de Gálatas 5:22, amados. Não é outro fruto, é este fruto de Gálatas 5:22. O que Jesus fala lá no capítulo 15 de João: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador e vocês são os galhos, são as varas. Se vocês estiverem em mim e eu em vocês, vocês vão produzir muitos frutos. Sabe quais frutos são esses que Jesus se refere? É o de Gálatas 5:22. Qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio, né? Mansidão e temperança, amados. Opa, tem 9, acho que algum eu pulei. São 9 aspectos. Ó, não são 9 frutos, viu? Eu sempre bato nessa tecla porque vira e mexe eu ouço, né? Alguns irmãos, eles declarando assim, os frutos do Espírito são. Não é isso que está escrito. Lá é singular, o fruto é um só. É uma unidade composta. Vocês lembram, né, os que vêm acompanhando a aula desde o início, não as irmãs que estão hoje de repente participando, né, não tem essa informação, pelo menos não tiveram aqui na aula. Mas ó, lá do começo que nós falamos que Deus é uma unidade composta, que ele cria o ser humano como uma unidade composta, macho e fêmea, que é chamado de Adão. A gente está falando da natureza de Deus criada perfeita lá atrás, né? Não que se tornou hoje. É por isso que sou estranho quando de repente eu falei isso. Eita, já vem um professor com as heresias dele, né? Então, mas assim, quando Deus cria unidade perfeita, unidade composta, melhor dizendo, né? A criação de Deus perfeita, Deus é uma unidade composta, o ser humano foi criado como unidade composta, a igreja é uma unidade composta. E aí, unidade composta não fala de uma uniformidade. Tá certo? Não fala de uma uniformidade, fala de uma unidade. Então, uniformidade seria todos iguais. E não é isso, nem a Bíblia, nem a criação de Deus demonstra isso, mano. Deus cria tudo diverso. A diversidade absurda que existe na criação é uma coisa assim maravilhosa, mano. Maravilhosa. Quando a gente pega a fauna, a flora, né, o cosmo, e a gente vê os detalhes, a gente vê quase que essa infinidade de diversidade de formas, de cores, de materiais, de elementos. É uma coisa assim absurda, mas meu Deus do céu. É por isso que o salmista, quando escreve o Salmo, acho que 139, né? Ele diz assim, essas coisas são maravilhosas demais para mim pensar. Não tem como a gente ver tudo isso e não se maravilhar. Que Deus é esse que pensa nesses detalhes, amados? A gente tem aqui um pássaro, um passarinho, né? Eu acho que é só na selva amazônica aqui do Brasil. Me parece que é. Acho que não tem outro canto do mundo, não. É um passarinho que ele tem 7 cores. Um passarinho tem 7 cores. Igual o arco-íris, né? 7 cores. Aliás, quem criou o arco-íris também foi Deus. A gente sabe do texto bíblico lá, da aliança lá com Noé, né? Se me falha a memória. Então, assim, essa diversidade, como que Deus pensa nos detalhes desses? Como que você vai, sabe? A gente ainda tem animais não catalogados, a gente ainda tem, talvez, muita coisa para se descobrir. A gente está falando de milhares de anos, né? Muito tempo de pesquisa, ciência, e ainda vai descobrindo coisas novas, né? Só para a gente entender essa diversidade. Então, quando a Bíblia fala de unidade, não fala de uniformidade. E a gente precisa entender na igreja, no nosso convívio coletivo, que ninguém precisa ser igual a ninguém, amados. Que a beleza de Deus no mundo, na criação e no corpo de Cristo, na igreja local, a beleza é a diversidade. Paulo vai dizer em 1 aos Coríntios, capítulo 12, há diversidade de dons. O Espírito é o mesmo, o Espírito é o único, que opera tudo em todos, tanto querer quanto efetuar. Mas há diversidade de dons, e Deus dá o dom para reparte como Ele quer, da forma que quer.
Aí Paulo trabalha isso, né? No capítulo 12 de 1 Coríntios, verso 12 em diante, ele vai falando que no corpo você tem o olho, você tem a cabeça, você tem a orelha, você tem o nariz, você tem, enfim, toda essa diversidade. Olha o corpo humano, a diversidade que tem, né? Nós temos no corpo humano uma diversidade assim absurda. Então você tem aí as divisões, né, craniana, torácica e abdominal, as 3 cavidades do corpo. Aí você tem 208 ossos, né, no corpo. Aí você tem diversos órgãos. Eu não vou falar aqui, né, mas mesmo porque eu não sou especialista na anatomia. Eu só gosto bastante, né, me maravilho com o corpo humano e com a vida humana e com tudo isso. Aí, para mim, é uma coisa interessantíssima, né? Por isso que essa matéria, para mim, ela é tão importante, porque mostra, na verdade, mostra a criação de Deus, mostra a graça de Deus, a beleza de Deus. Eu não estou falando estética, não, né? Porque a gente até duvida que alguns aí... É relativo essa opinião também, né? É relativo, né? Mas, enfim, é cultural também, né? Nem sempre aquilo que a gente acha que é bonito aqui no Brasil, lá no Japão, é diferente. A estética é relativa, né? E a beleza de Deus não está nessas coisas, né, Mato? Tem um texto lá de Eclesiastes que vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto, né? Eu acho que é isso. Não sei se acho que é Provérbios. Enfim, é que Provérbios e Eclesiastes tem 2 textos que vai falar sobre essas questões, né? Eu acho que é Provérbios, que vai dizer que o coração alegre aformoseia o rosto. E aí, em Eclesiastes, vai dizer que o coração do homem faz brilhar o seu rosto, né? Ou seja, a simpatia, a gentileza, a alegria, sabe? Essas virtudes é que embeleza o ser humano, não é a estética em si. Porque tem pessoas que, num conceito social, esteticamente é bonita, mas é um ser humano feio. Faz coisas feias. Não é assim que a gente fala, né? Enfeia a humanidade, amado. Aí quando alguém faz uma coisa assim que a gente acha bem errada, a gente fala, que feio, hein? Que feio. Então, assim, não estamos falando aqui da estética em si. A gente está falando de algo muito mais profundo, que é a beleza do ser humano, são virtudes. Né? São virtudes, amado. Então, assim, tem gente que a gente considera assim, na minha terra diz mal feito, né? Mas é só uma questão regional lá. Mal feito. Eita menino mal feito. Eita menino desajustado, desalinhado. Mas aí você vai ver, ele tá com uma pessoa que no mesmo conceito que enfeiou esse, embeleza o outro. Fala, como que pode? É porque o outro não levou em conta, amados, essa beleza estética, mas a beleza humana. E aí um velho ditado diz, beleza não se põe na mesa, né? Acho que quase todos ou todos conhece esse ditado aí. Mas enfim, o que eu quero dizer em tudo isso é que o ser humano, essa diversidade, a gente precisa entender isso, a gente precisa conviver com o diferente, tá? No meu livro, tem um livro meu para estudo em grupos aí, escola bíblica, célula, discipulado e tudo mais, e uma das lições lá que eu falo é isso, né? Às vezes o diferente só é diferente, não é errado. Ele só é diferente. Quem é o parâmetro desse negócio, né? Quem é a referência? Quem é o aferidor da medida? Quem é a régua desse negócio? Quem é o prumo disso? Quem é o esquadro que determina, né, o que é diferente, ou melhor, o que é certo e errado? Só porque é diferente? Diferente de quem? Porque nós temos um parâmetro de humanidade, é Jesus. Nós já discutimos isso aqui. Jesus é o parâmetro de ser humano. Não somos nós, amados. Então a cultura, ela muitas vezes distorce aquilo que Deus tem por adequado ou ideal, ou referência. E aí a Bíblia vem falando, é Jesus. Não como Jesus se vestia, não como Jesus morava, não como Jesus se alimentava, mas como Jesus se relacionava, amados. Aí a gente chama de supracultural, está para cima da cultura. Então o nosso parâmetro do que é bom e o que é mal, do que é certo e do que é errado, do que é feio e do que é belo, não é a cultura. A gente não enxerga pelas lentes da cultura, e sim pelos textos bíblicos que nos mostram que as virtudes e as belezas de Deus, elas não podem ser conduzidas e determinadas pelas culturas, ou nem pelas correntes denominacionais evangélicas, né? Então o que é certo e o que é errado? Aí depende, porque você tem uma diversidade de igreja, e a diversidade é uma coisa boa que a gente já pontuou aqui, mas muitas vezes essa diversidade não é para expressar a grandeza e a graça de Deus, né? A multiforme graça de Deus, mas sim para expressar
Pelo contrário, muitas vezes nós nos fechamos nas nossas uniformidades porque aquele que não fala igual a gente, que não adora igual a gente, que não canta igual a gente, que não se veste igual a gente, que não fala igual a gente, que não adora igual a gente, tá errado, né? Como se nós fôssemos. Um dia, amados, eu me lembro, há bastante tempo atrás, talvez 14, 15 anos atrás, estava dando aula, e aí me lembro que a classe sempre foi essa classe multidenominacional, né? Dificilmente eu dei, apesar que já dei aula dentro de denominações, igrejas lá, mas havia sempre alunos que não eram daquela denominação. E aí me lembro, em um certo pastor, ele questionou um pouco, ele disse: André, esse negócio de música, de rock, isso aí, amados, há 20 anos atrás o rock estava vindo para a igreja, eu era líder de jovens, né? Meu Deus do céu, que briga, viu? Que briga, eu ficava entre a cruz e a espada, mano, porque tinha que representar os jovens, né, o grupo, para o pastor, e para os jovens eu representava o pastor para eles. Então eu ficava ali na briga, né? Era disputa de foice, né? E o rock, ele estava entrando, né, no meio evangélico, por assim dizer, 20 e poucos anos atrás, Oficina G3, Catedral, enfim, outras bandas aí. E aí o que acontece? Aí na aula teve essa questão e o pastor disse: mas o pai do rock é o diabo, né? E tal. Foi interessante. Então Deus é nordestino, né? Porque quando tem um forrozinho aqui, ninguém liga, né? Quando tem o triângulo, quando tem o pandeiro, quando tem a sanfona, aí os irmãos sentem a presença de Deus e da glória. Então Deus é nordestino. Qual é a música que Deus gosta mais? Qual é o ritmo de Deus? É o órgão? É o piano? É o rock? É o baião? É o reggae? É o hip hop? É a música clássica? É o quê, mano? Então muitas vezes nós falamos de uma preferência nossa e atribuímos isso a Deus. E às vezes só são questões nossas. É só ter um bom senso, razoável, né? E aí acho que vai bem as coisas. Mas essa diversidade, amados, muitos irmãos, por não se interessarem pela história da igreja, inclusive, né? Principalmente da igreja que eu estou dizendo, eles não sabem, por exemplo, que o Martinho Lutero, o grande reformador, né, da igreja protestante, o grande reformador, amado, aqui, ó, meu Deus do céu, estava sendo gravado ali, mas sem o áudio. Vocês acreditam nisso? E agora? Bom, agora vai. Deixa eu ver aqui. Nossa, agora que eu percebi, hein? Eu acho que não saiu 30 minutos lá de áudio. Vocês acreditam que eu cometi esse pecado? É muita emoção retornar com vocês presencial e cometer essas falhas. Eu acho que aconteceu isso, que estava aqui, ó o fiozinho aqui, ó. Tá vendo as duas pontas? Ó, que coisa interessante. Meu Deus do céu, me deu agora uma tristeza na alma. Mas vamos lá, né, amados? Aí depois vocês falam para os irmãos: não, os 30 minutos foi razoável, vocês perderam. Aí quem sabe eles agora não se interessam para participar ao vivo nas outras aulas, né? Mas vamos lá, talvez a gravação nem faça sentido aí, ficou 30 minutos só eu gesticulando aqui e falando. Até perdi o raciocínio, deixa eu tomar um gole d'água. Eu estava falando do quê, amados? Ah, tá, do Martinho Lutero, né? Então, Martinho Lutero, o grande reformador bíblico, ele compôs algumas músicas, alguns hinos, né? E dois ou três aí são muito, muito conhecidos. E um deles é o Castelo Forte. Talvez o Castelo Forte seja a música mais conhecida, né? Castelo Forte é o nosso Deus. Eu não sei se vocês já ouviram. Eu não vou me arriscar a cantar também aqui, senão as irmãs que estão visitando aqui vai desistir, né? Porque fora os outros irmãos vão desviar. Começar a cantar. Castelo Forte é o nosso Deus. Agora, muitos não sabem que ele usou um ritmo, uma harmonia, uma melodia das tabernas da época. Tá? Eu vou contextualizar, talvez eu não esteja errando tanto assim, só para a gente ficar, né, mais situado como seria hoje. Seria mais ou menos você pegar um hino em ritmo de funk. Tô falando do ritmo, mas tô falando letra, tá? Tô falando ritmo. Um funk, uma coisa assim, sabe? Que a gente associa a um conteúdo não muito bom, né? Não tô falando todos, tá? Tô falando os que vieram de alguns anos para cá. Seria mais ou menos isso, né? E aí quando a gente vai ver todas essas questões, são culturais, amados. São culturais. E a gente precisa entender da diversidade, se aquilo manifesta a vida, se aquilo manifesta a glória de Deus, se aquilo de alguma maneira, sabe, biblicamente falando, não são, como eu disse, vou repetir aqui, vou insistir, não são os nossos parâmetros, que as nossas denominações que pertencemos, as correntes teológicas que abraçamos, que dão para nós. Não, se a Bíblia de fato
ela fala sobre aquilo, se a Bíblia de fato nos dá uma referência sobre aquilo, para a gente entender toda essa questão da diversidade, tá? Então fiquem aí com essa informação. Deus, ele não criou um ser humano isolado nem autossuficiente, né? Então quando a gente lê 1 Coríntios, capítulo 11, verso 11 e 12, a gente vai perceber, né, como Deus fez essa diversidade, e Deus fez uma raça, né, chamada de humanidade, Adam, que a gente já falou, em versões de macho e fêmea, que são completamente, olha só, ou que são complementares e não excludentes. Então, assim, a diversidade não exclui um outro. Pelo contrário, a diversidade complementa um outro. Então, nós somos complementares, amados. O ser humano não foi criado para ser isolado, ou seja, relacional. O que mais manifesta o evangelho é quando nós nos relacionamos uns com os outros, né? E o que menos manifesta o evangelho é quando nós nos isolamos. Provérbio 18, verso 1, diz que aquele que se isola, ele se rebela contra a sabedoria. Então, amados, tem gente que fala, eu amo o outro bem longe de mim. Tá errado isso aí, né? Uns falam assim, eu prefiro um cachorro do que um ser humano. Não entendeu nada, né? É por isso que nós hoje temos pai de pet e mãe de pet. E desprezam as crianças, abandonam as crianças, né? Porque não querem ser desafiados no relacionamento, amado. Então, assim, animal é recíproco, né? Se alimentou, ele deu carinho, ele é recíproco. Aí fica fácil também. Mas eu quero ver um ser humano no desafio do dia a dia, no ferro com ferro se afiando. Aí a gente exerce a misericórdia, a empatia, a compaixão, o amor propriamente dito, a paciência, a perseverança. Amados, é nisso que nós somos trabalhados. É quando nós nos relacionamos. É por isso que muitos irmãos, num contexto de igreja, não querem se envolver muito. É por isso que muitos líderes evangélicos, muitas vezes, não querem se aproximar muito do povo, para que esse povo não o conheça de fato e ele tenha que trabalhar as questões dele mesmo, ou que tenha que trabalhar toda essa dinâmica desafiadora dos relacionamentos, né? É tenso, amados. Viver é tenso. A 2 é tenso. A 3... Alguém disse que quando tem 3 cristãos reunidos, há 7 opiniões diferentes. O negócio não é fácil, não. Parece que não se entendem, né? Mas aí a Bíblia vai nos mostrando esse caminho da harmonia, quando nós exercemos uns com os outros o Evangelho de Cristo. O texto de Gálatas, capítulo 3, verso 28, ele tem uma informação muito interessante. Eu acho muito interessante. Porque Paulo, ele vai falando algo assim que, na época, né? Aliás, não só na época, mas hoje ainda contempla, né, essa questão de áreas da sociedade, né? Então, Gálatas, capítulo 3, verso de número 28, olha só como Paulo foi combatendo todas essas fragmentações. Amados, notem aqui, antes que a gente leia, notem o que eu vou dizer, né? Guardem o que eu vou dizer, anotem, se possível, o que eu vou dizer. Que tudo aquilo que fragmenta, que divide no sentido de destruir a unidade, isso não provém de Deus. Isso é uma ação demoníaca. Dividir o corpo de Cristo, não é? Que é chamado das heresias. As heresias é isso, né? A hereses, né? Que é divisão, cisão, né? Divide o corpo de Cristo. Então, assim, causa desavenças. Eu acho assim um parâmetro, um termômetro muito bom a gente conhecer a maturidade e a espiritualidade dos irmãos. Sabe quando? Na época de política, né? Quer ver se o corpo de Cristo é unido? Deixa chegar as eleições, amados. Torcida de futebol, né? Um odiando o outro, irmãos. Um cancelando o outro, ofendendo o outro porque tem uma opinião diferente da dele, né? Então, assim, isso é muito triste, né? Se eu fosse cristão e olhasse as redes sociais de alguns... Aliás, se eu não fosse cristão e olhasse, acompanhasse as redes sociais de alguns cristãos, eu sinceramente, eu recomendaria uma camisa de força para eles, né? Recomendaria um psiquiatra, amados, para dar um remedinho, para dar uma equilibrada nos humores, né? É muita hostilidade, é muito ódio, sabe? É muito desrespeito.
né? Eu devo concordar com tudo e com todos? Claro que não. Mas eu preciso respeitar, mano. Isso é o mínimo de convivência humana. A gente está falando de relacionamentos. Então eu posso ter discordâncias teológicas com alguns irmãos e pastores, mas eu não devo desconsiderá-lo como um irmão meu, né? Agora, o quanto nós conseguimos suportar a divergência? Isso fala da nossa maturidade. O quanto que nós suportamos essa divergência sem atacar ou ofender o outro. De fato, uma coisa é nós sermos enfáticos, uma coisa é defendermos aquilo que para nós é uma convicção, outra coisa é você tentar prejudicar, você manchar a integridade da humanidade que está no outro, que é a mesma que está na minha vida, né? Então a gente precisa pensar nisso. Mas vamos para Gálatas capítulo 3, verso 28. Olha só. Nisto não há judeu nem grego. Paulo estava falando aqui sobre a questão de discordâncias, né? Discordância, olha só. Isso mesmo. Os que estão em Cristo não devem fazer discriminações étnicas, quando ele fala de não há judeu nem grego, étnicas. Deixa eu dar um exemplo disso, amados. Aqui no Brasil, nós ainda temos, vira e mexe, isso vem à tona, sulistas contra nordestinos, né? Nós temos isso aqui, olha só, a gente está falando de um mesmo povo, de uma mesma nação. Sulistas contra nordestinos. Então a gente vê de etnias. A gente já teve na história, por exemplo, alguém que disse que a sua raça era a raça pura. E tudo o resto tinha que ser exterminado. Os nazistas, amados, os alemães. Não os alemães de hoje. Estou falando do Hitler lá, estou falando do nazismo lá da década de 40, 1940 e tal, né? 30 e pouco, aí acabou lá em 45 lá. Enfim, hoje nós temos ainda latinos muitas vezes contra, sei lá, outra etnia, né? Então, algumas etnias chegam em alguns países e são hostilizados. No Brasil, às vezes, você encontra lá aqui, né, um marroquino, um boliviano, sendo hostilizado por ser de uma etnia diferente. Você vai para a Argentina, mas é muito complicado, né? Eu não estou falando de todo argentino, eu estou falando assim, é uma cultura que ainda está em muitos argentinos, são racistas, mas declarados. E eu não estou aqui difamando ninguém, eu estou trazendo aqui uma realidade, tá? Então você vai em vários países aí, né? Por você não ser daquele país, por não ser daquela etnia, você é discriminado, é maltratado, etc e tal. Só dei alguns exemplos de tantos outros que nós temos, tá? Então, os que estão em Cristo não devem fazer essas discriminações étnicas, né? Não há judeu nem grego, nem de classe social, servo ou livre. Olha só. Então, rico e pobre. Nós temos ou não temos, amados? Nas nossas realidades, essas discriminações. Pode ser dentro de igreja cristã evangélica. Às vezes há igrejas, amados, há denominações que elas são elitizadas. Elitizadas. Olha só, não estou falando mal de nenhuma mesmo porque eu não estou citando a denominação. Estou falando de uma realidade que a gente precisa colocar na navalha na carne. Nós estamos falando que Deus nos criou como seres relacionais e que nós devemos ser aqueles que entendem que fazemos parte de um mesmo corpo. Então, se somos uma família, amados, né, porque uma pessoa tem mais dinheiro, que ela vai poder oprimir aquela que tem menos dinheiro, né? Então, Paulo disse, ó, nem servo e nem livre, nem macho e nem fêmea. Não devemos fazer discriminações de gênero. Lembra que eu falei do machismo e do feminismo? Dois extremos de uma mesma moeda. Dois lados de um mesmo pecado, né? Que isso vem lá do primeiro casal, quando pecam, então o homem se sobrepõe sobre a mulher, é o machismo. E hoje, ou de algumas décadas para cá, nós estamos indo para outro extremo, já estamos nele, mundialmente falando, que é o feminismo, onde a mulher quer se sobrepujar sobre o homem. Isso é pecado, de um lado e de outro. O machismo é pecado, o feminismo é outra face do pecado. Então olha só, nem judeu, nem grego, nem servo, nem livre, nem macho, nem fêmea, porque todos somos um em Cristo Jesus. Então perceberam que coisa interessante? Essa aqui é a unidade que o Evangelho propõe, amados. Né? O grande desafio nosso é entendermos nessa unidade, contemplando a diversidade, qual é o papel de cada um de nós nesses relacionamentos, tá? Então assim, o maior e completo mandamento, né, diz respeito ao relacionamento, se desdobra em 3, que eu falei para vocês,
em Mateus 22, 37 e 40. Não há hierarquia relacional como o entendimento de hoje na sociedade, tá? Mas a ordem criacional e funcional. O que eu quero dizer, amados? Que nós vivemos em uma estrutura hierárquica, mas hierárquica no sentido opressor, no sentido que um quer dominar o outro. Jesus perguntou para os seus discípulos, como vivem os gentios? Como vivem as sociedades aí? E os discípulos disseram assim, os maiores dominam sobre os menores. E Jesus disse, entre vocês não vai ser assim. Estão percebendo, amados, o ensino do nosso Senhor Jesus? A sociedade vive assim, os gentios vivem assim, os pagãos vivem assim, as outras gentes vivem assim, mas nós, discípulos de Cristo, não devemos viver assim. Os maiores dominando sobre os menores. Né? Tem uma frase, amados, que para mim ela foi criada, ela foi elaborada, ela foi engendrada nos quintos dos infernos. Que é assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Essa frase é opressora, mas nós repetimos isso nas nossas igrejas. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amados, quem pode mandar no outro dessa forma? Quem pode ter o direito sobre o outro dessa forma? Não é isso que Jesus ensinou. Jesus não deu esse exemplo, pelo contrário. Jesus disse, aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o primeiro, que seja o que mais serve. Eu dei o exemplo para vocês. Façam uns com os outros dessa forma. Eu lavei os pés de vocês. Então, na hierarquia bíblica, é inversa. Quem tem mais, serve mais. Quem tem mais poder econômico, serve mais. Né? Deve ser mais generoso. Quem tem mais poder físico, serve mais, protegendo o mais frágil. Quem tem mais poder intelectual, ele serve mais, ensinando. Quem tem mais poder social, usa essas influências para beneficiar os outros que são desfavorecidos. Quem tem poder espiritual, serve mais os outros para levarem também eles à maturidade cristã. Quem tem poder psicológico, usa isso para estar dando suporte para aqueles que, de alguma maneira, estão desestabilizados. Vocês estão entendendo, então, amados, como que essas relações elas são, pelo Evangelho, conduzidas? É dessa forma, amados. Né? Então, assim, os líderes, por exemplo, devem ser os maiores servos da comunidade. Servidos. Eles devem ser servos de todos. Paulo disse isso, que os homens nos considerem como bons escravos de Cristo, ministros de Cristo, servo dos servos de Cristo. Que os homens nos considerem como menores. Paulo, ele até disse assim, eu tenho para mim que inclusive Deus colocou a gente, os apóstolos, como os últimos da fila. Não é possível. Tanto sofrimento. Acho que Deus, Paulo dizendo isso em 2 Coríntios capítulo 11, viu? Não estou inventando nada aqui. E ele disse assim, eu acho que Deus colocou a gente como escória do mundo, lixo de todos, não é possível, é muito sofrimento. Para esse povo conhecer Deus, nós apóstolos somos, assim, de alguma maneira sacrificados, né? Ou seja, os apóstolos hoje parece que são os caras que estão assim por cima, né? Blindados e tudo mais, amados. A liderança cristã, ela não, em grande parte não está entendendo qual é a sua função na relação do corpo de Cristo. E assim também serve para os homens, que são os pastores da sua casa, né? Muitas vezes não entendem seu papel sobre sua esposa, sobre os seus filhos. Os pais muitas vezes não entendem seu papel sobre os seus filhos. Eu estou falando aqui daqueles que têm mais poderes sobre os que têm menos poderes, né? Todos esses tipos de poderes que eu citei aqui. Então a gente precisa ter muito cuidado para que as nossas relações, elas, assim, sabe, desonrem aquilo que a gente profere, que a gente fala sobre um Deus que é perfeito, que é santo, que é amoroso, que é generoso, sabe? Que se esvaziou da sua glória e desceu às partes mais baixas da terra, se esvaziou da sua divindade, se fez um igual a nós, amados, sendo obediente até a morte e morte de cruz, se fez servo. Então esse é o parâmetro dos nossos relacionamentos. Nós fomos criados por Deus para servir uns aos outros, suportando uns aos outros, que nós lemos, né? Suportando. E esse suporte aqui, amados, é como o suporte que eu estou aqui. Eu estou com um monte de suporte. Suporte do celular, gravando. Você tem suporte. Suportar não é aguentar o outro, é dar apoio. Suporte é isso, dar apoio, apoiar um ao outro, né? Dar condição, sustentar um ao outro, em todos os sentidos possíveis dessa palavra. Então é isso que a gente precisa trabalhar. Então essas hierarquias, elas são, na verdade, invertidas. Quando a Bíblia fala sobre a relação homem e mulher, por exemplo, esposo e esposa,
ou quando fala de patrões e empregados, ou pais e filhos, vai falar de submissões, né? Então, assim, o que é a submissão? É onde um oprime o outro? É quando um ele se anula em relação ao outro? Não. É quando um entende o seu papel na missão. Submissão. Estou debaixo de uma tarefa. Então, qual é a submissão do homem? Porque o homem é submisso à mulher. Segundo Efésios capítulo 5, verso 17 até o capítulo 6, verso 9, fala de tudo isso aqui que eu vou pontuar, amados. Ali fala da submissão do homem em relação à mulher. Que a gente só fala da submissão da mulher em relação ao homem. Né? Que é verdade, mas não é toda a verdade. Toda a verdade é que o homem deve ser submisso à mulher. Como o homem se submete à mulher? Protegendo-a, alimentando-a, direcionando-a, servindo, dando a sua vida por ela, está escrito lá. Como a mulher se submete ao homem? Respeitando-o. É isso que o texto diz. Como que os filhos se submetem aos pais? Honrando esses pais, obedecendo esses pais. Como que os pais se submetem aos filhos? Não colocando carga demasiada sobre a vida deles para que eles se desanimem. Está escrito lá. Como que os servos se submetem, ou são submissos aos seus patrões? Servindo os seus patrões sem prejudicá-los, como servissem ao Senhor. Como os patrões são submissos aos seus empregados, aos seus servos, no caso, né, do texto lá. Não oprimindo eles, porque eles têm o mesmo Senhor do que eles têm também. Então vocês estão entendendo como que a Bíblia ela é perfeita, mas nessa proposta de relacionamentos saudáveis? Né? Aí você fala assim, nossa, André, por que a gente tem dificuldade de viver isso? Porque nós somos pecadores, amados. Somos pecadores. A gente precisa que o Espírito Santo alcance a nossa mente, o nosso coração. Eu ia até falar, mas talvez não dê tempo, né, de mente, coração, como que a Bíblia fala sobre isso, que muitas vezes a gente entende de uma forma da nossa cultura, né, o coração sempre remetendo a sentimento, não é isso. Quando a Bíblia fala de ame o teu Deus de todo o teu coração, que nós lemos, não é o coração sentimento, né, é o centro da vida humana. Mano. Ah, Deus só quer o coração. Não, o coração é tudo que a Bíblia fala. Né? Então assim, Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então só para a gente entender, esse termo coração na Bíblia não é o mesmo significado dos termos de hoje que nós usamos para coração. Né? Coração como sendo sentimento. Não, o coração que a Bíblia se refere não é o órgão, muito menos, né? E também não se resume aos sentimentos, mas é o centro da vida humana. De onde procede, sabe, a vida humana em todos os sentidos aí, nesse sentido mais íntimo, né? Então, amados, era isso. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. É que nós vamos ter uma segunda chamada, né? Tá, o Rodrigo está perguntando qual é a referência sobre submissão. Efésios, capítulo 5. O texto completo. Porque assim, quando a gente vai celebrar o matrimônio, né? Os pastores e padres, eles pegam esse texto do verso 21 em diante, né? 22 em diante, acho que é 22 em diante. Né? Vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos e tal. Mas o texto completo é o capítulo 5, verso 17, e precisa ser lido até o capítulo 6, verso 9. Tá? Não respeitem capítulos, versículos, nem subtítulo, não. Não respeitem nesse sentido de parar. Porque o texto completo, para ter um entendimento melhor, vai do capítulo 5, verso 17, até o capítulo 6, verso 9. Aí sim, esse texto é completo falando sobre submissões. É só ler lá, aí vocês... Mas assim, lê nesse entendimento, que submissão não é a anulação do indivíduo sobre o outro. Não é subserviência. Submissão é o papel de cada um na relação. A responsabilidade de cada um na relação. Porque a palavra sub, né, diz respeito àquilo que está embaixo, ou seja, a missão. Eu estou debaixo de uma missão. Qual é a minha missão como homem em relação à minha esposa? Eu já falei. Em relação ao meu filho? Já falei, ou a Bíblia fala para nós. Então, assim, qual é o meu papel, a minha responsabilidade, a minha tarefa, tá certo? Estando debaixo, né, dessa missão como indivíduo homem, como indivíduo pastor, como indivíduo patrão, ou filho, enfim, todas essas relações. Então, isso aí. Tranquilo, Rodrigo? Anotou aí?